Hoje, investimento na obediência à palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Investindo na obediência à palavra de Deus. Outra vez. Investindo na obediência à palavra de Deus. Todos nós, queridos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Alguém vai dizer amém? Amém. Porque nenhum de nós pode afirmar que não conhece ou porque pecou porque não sabia. Aliás, isso tem ficado muito frequente no nosso país ultimamente. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, né? E usa esse instituto do não sei, não sabia de nada para se desculpar a respeito das leis, mas nós não podemos fazer isso em relação à palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la para poder obedecê-la. Quem entendeu? Amém? Portanto, cuidado com a superficialidade ou com a ignorância a respeito da palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? Não é o conhecimento da tecnologia, é o conhecimento da verdade. O povo estava sendo destruído por causa da falta de conhecimento da verdade. Portanto, considere os perigos de você não conhecer ou não levar a sério o que a palavra de Deus diz. Portanto, quero lhe aconselhar, quero lhe estimular esse ano, invista na obediência da palavra. Pesquise, medite, pense sobre a palavra, gaste tempo com a palavra, pratique a palavra de Deus, porque ela vai fazer com que você chegue à presença de Deus. Como diz a palavra, a própria palavra, a palavra de Deus, é quem nos torna sábios para a vida eterna. Quem recebe, diga amém. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler, enquanto você abre sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Você pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Eu gosto de esperar porque eu acho bonito, gostoso esse som das páginas da Bíblia passando. Muito bom. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Espírito Santo, de quem dependemos completamente, venha nessa noite nos abrir o entendimento e nos falar ao coração aquilo que tu mesmo já tens determinado para esta noite, para cada vida nesse lugar. Assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que mais agrada a Deus não é o sacrifício. O que mais agrada a Deus é a obediência. Estamos num tempo de muita superficialidade, mas nós precisamos saber que Deus continua sendo Deus, amém? Deus é Deus, e portanto Ele não nos dá sugestões, Deus nos dá ordens, mandamentos. É assim que Deus trabalha. Mas juntamente com seus mandamentos, a Bíblia Sagrada diz que Ele também nos dá a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas antes que você pense que Deus é um ser autoritário, ególatra, soberbo, né, que gosta de dar ordens, antes que você pense que Ele é assim, porque isso não é verdade, Ele, quando nos dá uma ordem, Ele está apenas agindo como um Pai amoroso que sabe o que está dizendo
e quer cuidar de mim, de você. Quem confia nisso, diga amém. O pecado original que introduziu o pecado no mundo foi o pecado da desobediência. Esse foi o problema desde o começo. Foi por isso que Jesus, chamado também, considerado nas Escrituras o segundo Adão, ele veio, o Filho de Deus, o Filho obediente, veio para abrir esse caminho que nos leva de volta para Deus. Antes que Deus desse uma ordem para Adão, ele colocou Adão no Éden. Primeira coisa que nós aprendemos nessa palavra é que Deus colocou o homem para viver na sua presença. Deus colocou o Adão para viver no jardim do Éden, e o jardim do Éden é chamado, é considerado nas Escrituras como lugar da presença de Deus. Diz a Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, que na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão. Todo dia, irmãos, todo dia Adão tinha um TSD com Deus. O TSD dele tinha dia, que era diário. O TSD dele tinha horário, tá? E tinha local. Portanto, o seu TSD também precisa ter isso esse ano. Amém? Quem entendeu? Seu tempo a sós com Deus precisa ter local, dia, que é diário, e horário. Qual é o dia? Qual o momento do seu TSD? Ah, não sei, às vezes eu faço, não funciona. Sua agenda vai engolir você. Determine um dia, todo dia você separa aquele momento e diz, esse momento aqui é o momento em que eu vou ter o meu tempo a sós com Deus. Portanto, Deus colocou, antes de qualquer coisa, Deus colocou Adão na sua presença. Nenhum de nós, nem homem nem mulher, consegue viver plenamente no propósito de Deus sem que viva na presença de Deus. O diabo vai fazer de tudo para tirá-lo da presença de Deus, mas Deus colocou em primeiro lugar o homem para viver na sua presença. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus, antes de dar uma ordem, de dar a sua palavra para Adão, ele também colocou o homem e deu a ele um propósito. Todos nós precisamos ter um propósito na vida. Quem é que tem um propósito aqui, claro? Pergunta para o seu vizinho, você tem um propósito? É claro que você tem um propósito, mas você conhece esse propósito? Pergunta para ele. Você conhece que propósito é esse? Porque, irmãos, uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode fazer na terra é não ter um propósito, não saber por que ele está aqui. Ele vive sem saber para onde está indo, vai com a multidão. Deus colocou no coração de cada um de nós um propósito. E ele pegou Adão, colocou no jardim, versículo 15 diz que ele colocou Adão no jardim para o cultivar e o guardar. Ou seja, antes que houvesse pecado nesse mundo, querido, escute para mim, olhe para mim agora, por favor. Deus deu a Adão trabalho. Tem gente repudiando o trabalho. Eu estou trabalhando por causa de Adão, aquele sem vergonha. Por isso, se não fosse ele, a gente estava tudo no jardim agora comendo uvas, pendurado assim, na rede, balançando. Nananina. Trabalho foi, antes do pecado. Você acha que para cuidar do jardim, cultivar o jardim, guardar o jardim, isso não dava trabalho? Claro que dava. Não era o trabalho que dá hoje, depois do pecado. Portanto, o trabalho é uma bênção, viu, querido? Você que está atrás de emprego, sai fora disso. Você pode até ter um emprego, mas procura trabalho. Vai trabalhar, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa, vai ser útil, vai servir alguém. Aposentou, agora está na hora de trabalhar para alguém, para dar uma ajuda a alguém. Você vai servir alguém. Não pare de trabalhar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Somente depois que o homem está na presença de Deus, tem trabalho, tem propósito, Deus disse a Adão, versículos 16 e 17, ele deu uma ordem disso, de toda árvore do jardim não poderás comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, ou do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. De tudo que você pode fazer para Deus, o que mais Ele vai se agradar, querido, é a obediência. Deus colocou aquela árvore no jardim, será que Deus não poderia ter deixado sem esse negócio aí de uma proibição? Por que não deu todas as árvores? Sabe por quê? Porque nós somos testados todo o tempo na nossa escolha. Deus deu escolha a você. Todo o tempo Deus está dizendo, cuide dos seus desejos. Seu desejo muitas vezes será contra você, mas a você cumpre dominá-lo, como ele disse a Caim. Portanto, nós estamos trabalhando, nós estamos caminhando num ambiente onde você tem escolhas, mas não se esqueça, a marca principal, a principal marca de um discípulo de Jesus não é o sacrifício nem o serviço, é a obediência à sua palavra. Deus não tem tanto prazer em sacrifícios, tanto quanto se obedeça à sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos, e os mandamentos do Senhor não são penosos, eles são uma bênção. Vivemos numa época, irmãos queridos, escute isso, que não só a desobediência é consentida, mas ela é aplaudida, sim ou não? Pessoas desobedientes são aplaudidas, não sabem o custo, quanto isso tem custado para essa geração. Portanto, a pergunta para você nessa noite, a primeira pergunta é, você é obediente? Quanto você é obediente à palavra? A obediência, se lembre, sempre vai nos custar alguma coisa. É por isso que muitos não gostam, não querem ser obedientes, porque isso custa. Mas diz a palavra no capítulo 3 de Gênesis, você pode só virar a sua Bíblia um pouquinho a página, você vai ver que diz assim, mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos. Aqui uma clara referência a Satanás, e você pode ter certeza de uma coisa, querido, o diabo ele é especialista em mentir e enganar. Ele sempre vai querer dificultar a sua vida. Por isso que ele não está interessado na verdade. Quando ele vai perguntar a Eva, o que é que ele faz? Ele pergunta, mas é assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? É claro que ela já sabia que não era isso. E Eva cai na conversa dele, querido, escute isso, olhe para mim, querido. Não negocie com Satanás, não converse com ele. Não faça entrevista com o demônio. O demônio você expulsa e manda embora. Você não queira saber o que o demônio tem para dizer, que ele é mentiroso. Nada do que ele diz se escreve, nem você pode confiar no que ele fala. Não converse com ele, não tenha diálogo com ele, ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E aí Eva vai explicar a Satanás, mas não foi bem assim não, a gente pode comer de tudo. Só tem uma árvore lá que a gente não pode, e aí começa a acrescentar as coisas, que a gente começa a conversar com o diabo, começa a se enrolar. E Eva diz o quê? Eva diz, não, a gente pode comer, mas não pode nem tocar nela. Deus não falou isso. Deus disse, você não pode comer daquela árvore. E aí, o que acontece? O diabo vem, versículo 4 e 5, ele diz, é claro que você não vai morrer se você comer. O problema é que seu Deus não é justo, seu Deus não é correto com você, seu Deus está privando você de uma coisa boa, seu Deus está privando você de uma coisa gostosa, seu Deus não é bom, você acha que ele é bom, mas ele não é. Se ele fosse bom, ele deixava você comer dessa fruta, porque quando você comer, você vai se tornar igual a Deus, como ele é conhecedor do bem e do mal. Irmãos, ele estava certo? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque Adão já era imagem e semelhança de Deus. Ele não tinha que se tornar igual a Deus, ele já tinha a natureza divina nele mesmo. Ele não era Deus, claro, mas tinha a natureza divina nele. E a mulher, não sei por que não foi o homem aqui, né? A mulher. É porque você não sabe, o homem estava aqui observando, sem vergonha do lado também.
E a mulher, vendo que aquela comida era boa, aquela árvore era boa, era agradável, era desejável, tomou do fruto, comeu e deu ao sem vergonha do marido, e ele comeu também. Pergunta, irmãos, eu não vou me delongar nesse texto, porque não é meu objetivo nessa noite, mas eu quero fazer uma segunda pergunta: por que é tão difícil obedecer? Por que é tão difícil obedecer? Por que encontramos tantas desculpas para desobedecer? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, querido, escute, olhe para mim agora. A Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. E por que temos tantos divórcios dentro da igreja? Não fala isso não, pastor, porque eu não gosto, porque tem divorciados aqui. Fala isso não, senão eu não volto mais na sua igreja. Você sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? O crente passou a ser tratado como cliente. Clientes têm que ser paparicados. Crentes têm que ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui nessa igreja para agradar clientes. Nós estamos nessa igreja aqui para falar a palavra de Deus para os crentes. A palavra de Deus diz: não faça sexo fora do casamento. Isso é prostituição, isso é adultério. Mas pastor, todo mundo está fazendo isso hoje. Mas o tempo mudou muito, a época mudou. A gente precisa adaptar essas coisas, porque, sabe, o mundo é outro, o século é outro. Quando você está decidido a pecar, você vai encontrar uma teologia para afirmar a sua escolha, para que ela leve você para o inferno. Misericórdia, diga comigo. Você não tem que adaptar o seu desejo à teologia. A teologia, aliás, você não tem que adaptar a teologia ao seu desejo. Você que tem que se adaptar ao que as Escrituras diz, porque elas são imutáveis. Nós somos mutáveis. As Escrituras jamais passarão. Quem crê comigo, diga glória a Deus e dê um aplauso a Jesus. Vivemos tempos, queridos, de obediência parcial. Eu obedeço até aqui. Isso aqui não serve muito para mim, não. Eu jogo fora. Eu obedeço. Isso aqui é legal. Isso aqui é massa. Isso aqui é irado. Isso aqui não. Isso aqui, negócio aqui, não, acho que não é para hoje, não. No Antigo Testamento. Antigo Testamento. Deixa para lá. Estamos departamentalizando as Escrituras e escolhendo o que a gente quer obedecer. Obedientes parciais vão terminar todos eles no fundo do inferno. A Bíblia nos relata um dos casos mais terríveis, mais devastadores de um obediente parcial. O nome dele era Saul, o rei de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, eu queria que sabesse comigo a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 diz assim: Samuel vai ao encontro de Saul e diz a ele: o Senhor me enviou a te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. O verso 4 diz, se você continuar lendo, que Saul convocou todo o povo e foi cumprir a ordem do Senhor, foi para a batalha. Eu creio que Saul saiu decidido a fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que saem de um culto como esse, decididas a fazer a vontade de Deus. Não, ouve, agora vai. Agora o negócio vai. Mas no meio do caminho acontece alguma coisa que ele diz: não, mas não é bem assim. Eu acho que estou exagerando. Eu acho que Deus, eu não vi direito. Eu acho que é isso. Se você ler mais à frente,
A história se desenrola. Versículo 7 diz que Saul feriu os amalequitas e tomou Agag, o rei dos amalequitas, vivo, mas o resto do povo ele passou o fio da espada. E o versículo 9 diz que Saul e o povo pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Mas eu creio que quando Saul olhou para aquele gadão ali, aquela manada, né? Que manada que fala de, sei lá, de boi, de ovelha, aquela riqueza toda, ele olhou assim e falou: não, Deus deve estar, não estava muito aprumado dessa vez. Acabar com esse negócio, destruir esse gado, não é possível, vamos matar essas coisas, né? Todo mundo, tá tudo bem. Essas coisas aqui não valem nada, mas isso aqui não, isso aqui desperdício. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar uma boa causa para a gente levar esse negócio. Nós vamos levar para sacrificar ao Senhor. Pastor, eu estou jogando na Mega Sena dessa semana, porque eu quero dar o dízimo dessa Mega Sena. O senhor vai construir aquele templo que o senhor diz aqui toda semana que vai construir. Só com o meu dízimo você vai construir tudo. Imagina, 250 milhões de reais numa bolada só. 25 milhões, eu acho que dá para construir o templo que a gente quer. Acho que quase chega lá. Né? Sabe quem são eles? Obedientes parciais. O camarada teve a petulância de dizer que Deus falou com ele para deixar a esposa, porque ela engordou muito, e foi morar com uma amante, que trabalha com ele na empresa dele. Ele tem a cara de pau de dizer: Deus falou comigo que ele vai abrir uma exceção para mim. Isso é um menino treloso, né? Irmãos, você sabe quem era Saul? Saul era o homem mais bonito de Israel. Você lê lá em 1 Samuel capítulo 9, diz que ele se sobressaía no meio de todo mundo. Era o mais gato, bonitão, era um partidaço. Era um homem bonito, alto, assim, sabe? Guerreiro, sabe? Sarado assim, né? Hein? Cabelo todo no lugar. Uma benção aquele homem. E mais ainda, diz a Bíblia que Deus escolheu ele. Deus mandou Samuel ir lá e ungir Saul como rei. Ele tinha tudo para ser um sucesso. Esse homem teve tudo na mão para ser um dos maiores reis da história de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Ele escolheu ser um obediente parcial. Ele estava mais preocupado com ele mesmo. E isso destruiu sua vida, destruiu sua família, destruiu o seu reino. A terceira pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é: quanto vale a sua obediência? Você é 50% obediente? 95% obediente? 99% obediente? Porque ninguém também é de ferro, né? A gente é falha humana. Sabe, querido, Deus não quer 99% de você, Ele quer 100% de você. Ele disse muito claramente: ou é tudo ou é nada. Ou você entrega a sua vida completamente a Ele, ou não tem meias palavras. Ele disse claramente: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Agora, aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse vai achá-la. Quem está entendendo isso? Dê glória a Deus. E aí, capítulo 15, ainda de 1 Samuel, versículo 10, veio a palavra do Senhor a Samuel, e o Senhor dizendo: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque ele me deixou, não me segue as ordens, não executou as minhas palavras. E então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Você já clamou a Deus por algo que você sabe que está se perdendo? Talvez alguém da sua família,
Talvez alguém que está dando as costas para Deus e fazendo as coisas erradas. Samuel clamou e diz que ele foi ao encontro de Saul. Quando ele chegou a Saul está lá todo feliz. Porque sabe de uma coisa? O obediente parcial, ele se convence a si mesmo que ele é obediente. Que ele está com a bola toda. Que ele está certo. Ele está todo feliz, ele chegou, falou para Samuel: bendito sejas, executei as ordens do Senhor. Eu lhe imposto a voz. E diz: eu fiz tudo o que você me mandou. Inclusive, eu tive o cuidado e, olha, a gentileza de trazer uns boizinhos aí, umas coisinhas, para se oferecer a Deus. E mais ainda, quando o obediente parcial é confrontado, ele arruma um culpado. Saul era desse tipo de gente. Caráter débil, falho. Do homem que não assume a responsabilidade. Todos nós precisamos ter coragem para assumir. Você fez, não fez. Sua palavra é sim, sim, não. Não tem negócio de talvez, quem sabe. Fiz, não fiz. E aí ele encontra o culpado. Samuel ouve e diz: escuta, mas que zoada é essa de bois que eu estou ouvindo aí? Que mugido é esse? Que balido de bois e de ovelhas é esse que vem aos meus ouvidos? Aí Saul fala: eles trouxeram lá de Amaleque. Porque o povo, eu não queria não. Eu até falei: não, acho que não é legal. Mas o povo, né? O povo, você sabe como é. Todo mundo está fazendo isso, minha turma toda está fazendo. A mídia está toda dizendo que é normal isso. Olha, meus amigos todos fazem isso. O povo está dizendo, é correto, é politicamente correto falar assim. Por isso que eu também fui na onda. Poxa, não é possível. Será que a voz do povo não é a voz de Deus? O povo poupou o melhor das ovelhas e do bois para sacrificar ao Senhor. Olha o pronome que ele usa. Para sacrificar ao Senhor. Ele não diz que é meu Deus, nem é nosso Deus. Ele diz o teu Deus. Saul nunca foi capaz de dizer o meu Deus, o nosso Deus. Ele sempre dizia: Samuel, é o teu Deus. Agora o resto a gente destruiu tudo. Lembre-se de uma coisa, querido. Quando a gente é obediente parcial, nunca se esqueça disso. Não há nada escondido que não há de ser revelado. Não há nenhum pecado escondido que um dia não venha à tona. Não há pecado escondido tão silencioso que um dia os bois não denunciem seu pecado. O mugido dos bois vai denunciar o seu pecado. O seu pecado vai achá-lo um dia. O dia de se livrar dele é hoje, é agora. É se arrepender, é dizer: Senhor, eu me arrependo disso, eu não quero mais isso para a minha vida. Chega, eu quero ser de Jesus, eu vou ser obediente. Porque o despojo proibido, queridos, sempre vai denunciar o pecado. Aquele despojo que você acha é aquele garotão bonitão, quarentão, cinquentão, já está dobrando o cabo da Boa Esperanção. E aí chega uma gatinha de 18, 20 anos e ele se acha renovado. Estou me sentindo um novo homem. E o diabo está com um laço desse tamanho para botar no pescoço dele. E uma hora vai pendurá-lo. Diga misericórdia. E o mané vai na onda, dando as costas para Deus. Querido, sabe de uma coisa? Saul não tinha o menor receio de tocar no despojo proibido. Mas Amalequita era um bicho tão ruim, que Deus amaldiçoou os amalequitas, porque esse povo amalequita foi o povo que impediu Israel de prosseguir. E pior, os amalequitas atacavam de surpresa. Eles atacavam os mais fracos. Eles atacavam os mais débeis. Eles eram sem vergonha, eles eram terríveis.
E Deus mandou Moisés destruir os amalequitas. Você se lembra da batalha? Ficou lá em cima no monte, Moisés, Arão e Hu com os braços levantados, e Josué lá embaixo com o exército. E todas as vezes que a intercessão diminuía, os amalequitas venciam, sobrepujavam, começavam a vencer. E aí Moisés levantava as mãos em oração, e Arão e Hu seguravam as mãos dele, e Josué teve vitória. Irmãos, foi uma guerra. Tocar nos despojos de amalequitas, irmãos, é tão grave que 5 séculos depois, um homem chamado Amã, lá na Pérsia, por causa de uma guerra provocada por esse homem, Deus disse para aquele povo que eles não poderiam tocar nos despojos dos amalequitas, porque Amã era descendente de amalequita. Muito crente tocando em despojo de amalequita hoje. Não faça isso. Entregue para o Senhor. E a gente está sempre fazendo muitas vezes como Saul. Foi a mulher que tu me deste. Foi isso que Adão disse para Deus. Deus chegou lá no jardim, Adão escondeu-se, porque naquele dia que ele desobedeceu a Deus, naquele dia o TSD dele parou. Muita gente deixando de ter seu TSD quando peca, entra em pecado e aí abandona o Senhor. Naquele dia, Adão deixou de ter seu tempo a sós com Deus, porque se escondeu com medo. Muita gente se escondendo com medo por causa do pecado. Deus falou, mas cadê você? Não, eu estou escondido, tive medo, estou nu. Mas quem disse você que você está nu? Não, foi a mulher que me deste. Coitada da mulher, né? Mulher que foi que houve? Não, foi a serpente. Ninguém assume nada aqui, todo mundo é o outro. Foi a mulher, foi o homem, foi a serpente. Sabe, irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de ser diabo. Eu preciso decidir hoje, eu vou obedecer ao meu Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu vou obedecer ao meu Deus. Davi também desobedeceu, querido. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu do seu pecado e não praticou mais. Não havia diferença entre Davi e Saul, ambos pecaram. Davi fez uma coisa horrorosa, irmãos. Mas sabe a diferença entre eles? Não era a ausência de culpabilidade. A diferença entre eles é que quando o profeta Natã chegou diante dele e disse, Davi, tu és esse homem que roubaste uma cordeirinha, enquanto você tem muitas ovelhas no seu rebanho. Você é esse homem. Davi se arrependeu, se prostrou, se humilhou e disse, me perdoe, ore a Deus por mim. Ele era o rei, ele podia mandar matar o vidente lá, o profeta. Mas Saul não. Saul sempre dava desculpas. O que é que está impedindo você de obedecer a Deus? Catuque seu vizinho agora aí com muito carinho. Catuque com muito carinho assim, com muito... Tá? O que está? Pergunta para ele, o que está impedindo você de avançar para obedecer a Deus? Queridos, é hoje o dia de você destruir toda a malequita que está impedindo você de andar para frente. É hoje que você vai remover todo espírito de Amaleque da sua vida. Pode ser algumas coisas, sabe por que é muito difícil obedecer? Porque a obediência vai te custar caro. A obediência talvez vai exigir de você que você termine esse relacionamento, esse namoro impuro que você vive hoje. Talvez seja um negócio escuso, mentiroso, fraudulento, que você vai ter que deixar. Obediência talvez vai custar a você um Deus que você tem, que você adora dele todo dia. Pode ser seu trabalho, pode ser seu marido, sua esposa. Pode ser qualquer coisa, sua faculdade, seu concurso, que você agora não faz mais nada na vida, a não ser enterrar a cara nos livros, não sabe mais, não vai mais na igreja, não vai mais na cela, não vai mais no discipulado, não quer mais saber de Deus, não tem mais tempo para sós com Deus, porque agora seu Deus é o concurso. Isso é uma malequita na sua vida. Estude para o concurso. Se esforce. Deus vai te abençoar.
Mas não rompa os limites, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Pode ser, sabe o quê? Um capricho. Aquele capricho que você não quer deixar. Pode ser uma pessoa respondona, irada, mal educada. Precisa ser educado hoje, dizer: Senhor, me perdoa. Estou maltratando minha família, estou maltratando minha esposa, estou falando mal com meu marido, estou desonrando meu marido. São amalequitas na vida da gente. Chega. Pode ser aquele site pornográfico na sua madrugada, querido, escondido. Ninguém está vendo, mas Deus está. É hora de você abandonar esses amalequitas. Mate-os. Arranque-os. Se você não consegue, se o computador é quem te domina, está na hora de você tocar fogo no seu computador. Porque o diabo não está brincando, meu querido. Os mandamentos do Senhor são como favo de mel. Os preceitos do Senhor, diz o salmista, são mais doces do que o mel. Sabe, meu irmão, quando Deus nos dá um mandamento, quando Ele nos pede para ser obediente, sabe o que Ele está nos dando? Um mapa do tesouro. Quem aqui quer um mapa do tesouro? Se você quer, levanta bem alto e que recebe. Foi isso que distinguiu Davi de Saul. Um coração quebrantado e contrito. O próprio salmista diz: Davi, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você é um obediente 100% ou é um obediente parcial? Quando você é confrontado no seu pecado ou na sua grosseria, o que você faz? Você se justifica? Você encontra uma desculpa? Você encontra um álibi? Ou você se arrepende? Ou você se quebranta e diz: Senhor, tem misericórdia de mim? O Senhor nos chama para sermos obedientes, queridos. O maior investimento, um dos maiores investimentos que você pode fazer nesse ano na sua vida, é investir na obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus falou, é lei. A palavra de Deus disse, não tem mais, nem menos, nem talvez, quem sabe. A palavra de Deus falou, está falado. Você não fica atrás de desculpas feito Saul. Você não fica atrás de palmas nas costas. Você não fica atrás de pessoas que o honrem, que aplaudam o que você faz. Você não tem mais necessidade disso. Esse é espírito de Jezabel. Sai fora disso em nome de Jesus. Você já tem tudo o que você precisa. Deus já te amou tanto, 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 que deu Jesus. Você quer mais o quê? Jesus é tudo. Jesus é completo. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é toda a alegria que eu preciso. Jesus é toda a bênção que eu preciso. É toda a riqueza que eu já tenho. Ele me deu um reino, um reino, um reino. Ele se agradou de nos dar o seu reino. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. Você precisa obedecer a Jesus. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: todas as demais coisas te serão acrescentadas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.